Sempre alerta! Meu nome é Luciano e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do nosso vestuário. Uma peça que diferencia os escoteiros de qualquer outras pessoas por conta dos distintivos. Esses distintivos chamam muita curiosidade das pessoas porque elas não sabem exatamente o que eles significam. E eles servem para evidenciar a trajetória do jovem e do adulto através do escotismo. Então, todas as coisas que ele faz, os cursos, as ações, elas acabam sendo refletidas, materializadas no vestuário. Além disso, a conservação do vestuário ensina ao jovem a ter uma disciplina. Quando ele passa a cuidar bem das suas coisas, a prestar atenção às suas coisas e nos detalhes, porque cada distintivo tem um local específico, ele começa a cuidar das suas coisas em casa, cuidar das suas coisas na escola, depois cuidar das suas coisas no trabalho e continuar prestando atenção aos detalhes em todos os ambientes onde ele estiver presente. Então, é uma tarefa muito interessante para os pais, junto com os jovens, fazer a manutenção desse vestuário. As regras que definem aonde ficam cada distintivo estão no documento dos escoteiros do Brasil chamado POR, que está disponível na internet. Quando você coloca lá POR escoteiro, você vai encontrar esse documento. No capítulo 17 está toda a descrição de o que são e aonde são colocados esses distintivos. Agora eu vou dar para você algumas dicas para que a colocação dos distintivos no seu vestuário seja perfeita. Existem alguns distintivos, principalmente autocolantes, que podem ter problemas de fixação se você não fizer algumas pequenas coisas. Talvez a primeira delas seja quando você receber o vestuário e você lavá-lo. Isso porque o tecido ele vem de fábrica com uma espécie de goma para facilitar o corte das peças. Se você fixa os distintivos autocolantes em cima dessa goma, a fixação não é tão boa. Então, o que você faz quando você recebe o seu vestuário? Você deve lavá-lo para retirar essa goma e esperar secar. Depois você passa para a fibra do tecido e ficar menos ondulada, né? E depois você faz a fixação dos distintivos. Quando um distintivo não é autocolante, as opções para você fixá-lo é colocando cola de tecido, do tipo esse tipo de cola, né? Ou costurando, que é o método mais tradicional. Para os jovens desenvolverem a coordenação motora fina, é até aconselhável que a costura faça parte da peça mesmo que aplicada. Uma outra possibilidade é a compra e a utilização de uma fita dupla face específica para tecido. Você gruda ela no distintivo e depois, passado a ferro, ela faz a fixação na peça. Para terminar nosso vídeo, eu vou dar uma sugestão para você de onde fixar os primeiros distintivos no vestuário, que são os distintivos do Birô Mundial, dos escoteiros do Brasil, o listel da região escoteira e o numeral da sua unidade local. Para aplicação de distintivos no vestuário, você vai precisar de um ferro de passar roupa para colocação dos distintivos autocolantes, de uma régua para auxiliar no posicionamento do distintivo, do próprio distintivo que você vai fixar, no caso esse é o distintivo do Birô Mundial, e esse é o distintivo Escoteiros do Brasil, que normalmente vem com a peça, linha, agulha, no caso dos distintivos sem cola, que é esse, por exemplo, ou se você preferir, alguma
cola para tecido, como essa. Para os distintivos autocolantes, além do ferro, você vai precisar de um pano. Recomenda-se que esse pano seja branco para que ele não solte tinta sobre o vestuário. Esse pano ele vai servir para ser colocado sobre a peça. E aí, quando nós passarmos esse tecido a ferro, a cola vai fixar o distintivo no vestuário. Para o distintivo do Birô Mundial, que é esse distintivo roxinho aqui, no uniforme do membro juvenil, eu recomendo que ele seja colocado na posição mais alta possível, quase na costura do ombro. Esse distintivo deve ficar alinhado com o centro do bolso, do lado esquerdo de quem usa, ou seja, nesta posição. É recomendável que o distintivo fique nessa posição mais alta, quase na costura do ombro, porque, com o passar do tempo, vão sendo adicionados nessa área inferior outros distintivos de interesse especial do jovem, como o de ação comunitária, lusofonia, Cone Sul. Além disso, com o passar do tempo também, o jovem vai recebendo estrelas para mostrar quantos anos de atividade ele tem. Então, como é uma área muito pequena para a colocação de tantos distintivos, eu sugiro que você deixe realmente ele bem alto, quase na costura, para que a gente possa colocar esses distintivos nessa área inferior. Além do Birô Mundial, você deve fixar o distintivo Escoteiros do Brasil, que é um distintivo autocolante, e esse distintivo é colocado na posição mais alta do bolso, no bolso direito de quem usa. Então esses aqui são os primeiros dois distintivos que você coloca. Esse aqui normalmente não é autocolante, recomenda-se a utilização de costura ou cola. Esse sim é autocolante. Então você verifica aqui o final do bolso e logo abaixo você coloca o distintivo. Para fixá-lo, como eu disse antes, colocamos um pano, um tecido, sobre o distintivo. E aí, ao passar a ferro, você coloca o ferro sem vapor sobre o distintivo durante 10 segundos e você vai fazer a fixação desse distintivo autocolante. Agora vamos ver o listel da região escoteira e o numeral do grupo, que é afixado no braço direito de quem usa, neste braço aqui. O distintivo da região escoteira, o listel da região escoteira, e o numeral do grupo também são autocolantes, então você pode fazer esse mesmo esquema do ferro. No caso da região escoteira de São Paulo, é esse o distintivo que nós vamos utilizar. Então, como referência, existe esse botão, que mostra lá o centro do braço. Normalmente, alinhando a letra P com esse centro do braço, você tem o listel perfeitamente alinhado. Esse listel deve ficar aproximadamente 2 centímetros abaixo da costura do ombro. Caso você precise, você pode se utilizar de uma régua para aferir se está 2 centímetros abaixo. Você verifica se a distância está igual dos dois lados, para que o listel fique bem centralizado.
E aí, aplicando o ferro, você vai fazer a fixação. Logo abaixo do listel da região escoteira, você vai afixar os numerais do grupo escoteiro. Esses numerais são individualizados para cada unidade local, então você se informa qual é a numeração do grupo escoteiro. E aí, essa fixação logo abaixo do listel vai ser feita com os números justapostos. O que significa isso? Que esses números vão ficar bem grudadinhos um com o outro. Então, o que você faz para colocá-los embaixo? A minha sugestão para que eles fiquem alinhados é você utilizar a régua colocada na parte inferior do listel e usá-la como guia para a colocação dos distintivos. Normalmente, o distintivo do numeral deve ficar em torno de 1 centímetro abaixo do listel. Então, aqui eu vou colocar esse, vou colocar esse, vou colocar o terceiro. Tenho aqui a distância mais ou menos medida. Confiro visualmente se esteticamente está alinhado. Coloco o pano em cima e depois, da mesma forma, aplico o ferro durante 10 a 15 segundos para fixação. Caso a fixação não fique... você não se sinta confiante de que a fixação está perfeita, você pode utilizar linha e agulha para fazer algumas costuras e reforçar essa fixação. Lembrando que uma vez fixado distintivos autocolantes na roupa, não se recomenda que ela seja lavada com água quente, né? A água quente normalmente tende a fazer com que esses distintivos não fiquem tão bem fixados. Então, ou a gente reforça com costura, ou a gente reforça com cola para artesanato, cola para tecido, ou a gente utiliza aquela fita dupla face termocolante para reforçar essa cola. Uma vez colocados esses distintivos, está pronto para que o jovem vá à próxima atividade e participar aí devidamente caracterizado do encontro escoteiro. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Caso tenham dúvidas, mande uma mensagem. Até a próxima!